Bom dia, bom dia. Você está no Focando Vidas, que é o Ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Se é a primeira vez que você está conosco, então quero dar alguns avisos. Todas as quartas e sextas, às 18h30, estou ao vivo no YouTube. Na quarta-feira, falando um assunto diferente, e atualmente nós estamos falando sobre aconselhamento, e na sexta nós estamos estudando um livro da Bíblia, versículo a versículo. Então, você está convidado para estar conosco. E também nós temos aí um canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. Já passamos de 770 mensagens e ali tem diversos temas, você pode entrar. E tanto nas lives quanto no canal, se você tiver dúvida de algum ponto que você estudou, entre em contato conosco, tá? E também, se você tem chamada missionária ou conhece alguém que tem, também entre em contato conosco, porque eu vou encaminhar essa pessoa ou você para uma pessoa que vai te entrevistar para ver se realmente você tem convicção dessa tua chamada. Caso sim, você será desafiado a fazer um curso conosco. E depois desse curso online, você será encaminhado para uma base da WH, que é uma missão inglesa, que estamos em mais de 35 países. E se você, depois de passar pela experiência real num campo missionário, você continuar convicto, então a WH ajudará você a atravessar fronteiras e chegar no país que Deus colocou no seu coração, tá bem? Hoje, nesse podcast, nós vamos estar dando continuidade a Romanos capítulo 11. E nós estamos sempre desafiando as pessoas a estudarem a palavra para ver se o que eu estou falando é a verdade ou é o que eu acho. E o tema que nós estamos trabalhando é exatamente: será que a igreja é o Israel de Deus? E a resposta que nós já tivemos na primeira, não, não. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Israel continua sendo o povo de Deus, só que está debaixo de disciplina, e nós vamos ver um pouco mais disso. E a igreja é formada exatamente pelos gões, pelos gentios, outras nações, e também pelo próprio povo de Israel. Então, nós temos três grupos hoje no mundo: as nações, Israel e a igreja. Então, não existe essa de, nós somos a Israel de Deus, como se Deus tivesse rejeitado Israel. Nós já vimos isso bem no comecinho do capítulo 11 e hoje vamos continuar vendo, tá bem? Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse tempo, é um tempo que ainda a gente tem de liberdade aqui no Brasil, para poder pregar a palavra do Senhor, tá bem? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que realmente se importa com os Teus servos. E eu coloco diante de Ti todos aqueles que vão estar conosco, Senhor, lá no nosso canal assistindo, e que Tu possas operar de maneira sobrenatural na vida daqueles que vão estar assistindo. Seja comigo, em tudo aquilo que vamos estar falando, não seja o que eu acho, mas o que a Tua palavra diz. E peço, Pai, que isso venha tocar profundamente os corações. Que, se for Tua vontade, alguém possa nascer de novo em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelas pessoas que estão envolvidas aqui. E pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Dona Graça. Hoje Bom dia. estamos sozinhos, só eu e você. É, O Marcos foi para um congresso, não é? é, E o que é que você tem para nós hoje? falar que ele faz falta, né? Faz Você não, falta, faz é, falta. O lugarzinho dele ali tá ali, mas é. Mas você estava falando, né, que você tem mais de 700 mensagens, né? E assim, as pessoas pensam que elas foram, elas não são missionárias, por exemplo. A pessoa se converte e ela acha que ela, trabalhando secularmente, ela está dizimada de ser um uhum, missionário onde quer que ela esteja, uhum. porque é onde a pessoa está estudando, trabalhando, eu não estou, nem você que somos missionários, mas ela está lá, ela tem, porque assim,
as pessoas falam, nós queremos ser luz e sal. Nós já somos. Não é para quê? Aquele que foi lavado e purificado no sangue de Jesus, você já é luz. Uhum. Que nem ele faz uma conversa lá em Salmo 19, Deus está falando sobre a natureza, e depois ele fala do homem, no 7. versículo 7. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma, porque a nossa alma, ela está doente muitas vezes, porque é o centro do intelecto, vontade e emoções. Então ela é cíclica, um dia ela está feliz, outro dia ela está mal. Então, se você estiver bem espiritualmente, ela vai estar sempre bem, porque você está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Então, assim, eu estava pensando, né? Tem tem a escatologia, que né, até fiz com as minhas discípulas, é muito bom. Tem a escatologia segundo Daniel e tem a escatologia de 1ª Isso você está dizendo com Tessalonicenses, respeito ao que está na nossa, na nossa live, canal. no canal. Então, assim, gente, Lá no playlist. é muito importante, porque as pessoas falam que a igreja é o Israel de Deus, não é. Então, assim, no Velho Testamento, Deus trabalhava com o povo judeu, mas como eles rejeitaram, Uhum. mataram o autor da vida, então hoje eles estão em disciplina. Não foram rejeitados, né? Não foram rejeitados, eles estão em disciplina, porque o incrédulo, ele como é que fala? Castigado. Ele é castigado, mas o cristão não, ele é E no caso disciplinado. do judeu não é cristão, ele é o povo de Israel, nação santa, Sim, mas individualmente cada um tem que se converter, né? cada um tem que se converter. Então, assim, eu estava até pensando também que nessas 700 e poucas mensagens que você tem, é um seminário, gente. Vocês precisam crescer na palavra, no Deus da palavra e conhecer, ter experiência com esse Deus da palavra. Porque senão vira uma missa, vira uma religiosidade. Você vai na igreja domingo, você senta, o pastor coloca comida na tua boca, você mastiga, engole, mas segunda-feira tua vida volta, né, ao normal, vamos dizer, que não seria normal. Então, assim, eu vivi isso. Né? Eu vivia só de domingo, eu ia pro culto e acabou a minha vida, porque eu tinha tantas coisas para fazer e não é assim. Né? Porque o inimigo sabe quando você está cheio do Espírito ou não. Ele vem com tudo em cima de você. É como o Jó, né? Nós estávamos lendo Jó, nós estamos no livro de Jó, porque a gente lê a Bíblia todo ano, assim, o ano todo a gente lê a Bíblia. Então a gente vai Nós versículo, lemos ou estudamos? estudamos, não lemos. Nós estudamos a Bíblia. Você pode ver a nossa Bíblia totalmente riscada, né? Totalmente estudada, ela não é só lida. Então é muito importante, gente, olha, porque assim, nós por fé, nós abandonamos tudo que nós fazíamos secularmente para seguir a Cristo. Então, assim, o que ele tem feito nas nossas vidas, só países, nós já fomos mais de 20 países, pregando a palavra, levando pessoas das igrejas que nunca saíram para fazer um evangelismo. Às vezes sai para poder entregar folheto, isso não é evangelismo. Você tem que pregar a palavra, tem que pregar Cristo. Então, você vai fazer um seminário de graça, é só você sentar uma hora e estudar essa palavra. Deus vai falar muito com você. Então você não vai ser um crente medíocre, porque assim, o Velho Testamento, Deus tratava com o povo judeu. Mas como eles estão em disciplina, a igreja é um período parasintético, tá? Ela porque aqui ele trabalhava com o povo judeu, mas eles rejeitaram, então surgiu a igreja lá em Atos 2, 41, 42. Então, ele está trabalhando com a igreja. Só que a igreja está falhando. Ela não está obedecendo aquilo que Deus ide por todo mundo. Né? Pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o povo de Deus, ele está em desobediência também. Tá? Não mataram Jesus porque ele não vai morrer de novo. Está escrito lá em Hebreus 9, 10. Ele morreu uma vez para sempre. Só que
as pessoas estão em franca desobediência. Então, gente, não sou eu que estou falando, isso aí é Deus, porque Ele quer que os filhos dele estejam, né, seja presente Seja missionário onde e estiver. seja um missionário onde você está, sua boca, né? A palavra está na sua boca, Seu então é só. testemunho e a proclamação É, são as duas então, coisas. assim, o Raul estava falando e aquilo foi vindo na minha cabeça, mas assim, conhecer a palavra, Deus da palavra, ter experiências com você. Olha, gente, eu sempre falo, se eu não acreditar em Deus, eu sou a pior pessoa da face da terra, porque eu já vi o Mar Vermelho abrir na minha frente muitas vezes. Então, ele é real, ele é fiel. É, quando você fala que viu o Mar Vermelho abrindo, é no sentido de você ter muitas e muitas experiências com ele, não é? Muitas, Ok. muitas. Eu quero contar hoje um fato muito interessante e eu acredito que muita gente já deve estar vendo. Um garotinho, uns 4, 5 anos, está preso no elevador. Foi lindo. Ele ajoelha e diz assim: Jesus, abre a porta do elevador. Olha, eu estou com um pouquinho de medo, mas sei que o Senhor está Cuidando de mim. cuidando de mim. Amém. Quando ele falou amém, a porta abriu. Sozinha, Isso é sozinha. fé. Isso é fé, né? E você pode ter a mesma fé. Agora, tem que nascer de novo em Cristo primeiro, né? Você precisa entender que você é um pecador, miserável. Se você morre do jeito que está, não tem religião que possa mudar a sua vida. Você pode entrar em igreja batista, presbiteriana, onde você tiver. Se não nasceu de novo, você vai morrer, vai para o inferno do mesmo jeito que alguém que nunca entrou numa igreja local. Então, o meu desafio para você é que lembra que Jesus falou que quem não tiver a fé de uma criança, e é essa fé, simples, tranquila, não é? Senhor, cuida de mim, né? Abra a porta do elevador. E eu acredito que os pais dessa criança realmente ensinaram muito bem, através do testemunho deles. Eu creio nisso. Bem, muito bem, vamos retomar. Abra lá em Romanos, 11. capítulo 11. Essa passagem é uma passagem que dá continuidade àquilo que nós já estudamos, mas fala da mentira diabólica que colocam como se o povo de Israel tivesse sido rejeitado por Deus e não tem mais chance, né? Então, nós já vimos bem nos primeiros versículos do capítulo 11 aquela pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Não, de modo nenhum, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de De Benjamim. Benjamim. Então, ele fala bem claro que Deus não rejeitou seu povo. Seu povo está em disciplina. Então, nós Sim. já lemos e estudamos até o versículo 10. Uhum. Ficou muito claro que o Senhor está trabalhando hoje com a igreja e preservando a nação de Israel. Entenda o que eu vou dizer de novo. Há uma diferença muito grande entre Israel e a igreja. A igreja é composta só de salvos em Cristo, ok? É um organismo vivo que é composta só de salvos. Tá bom. A nação de Israel, que são descendentes de Abraão, é composta de pessoas que já nasceram de novo, creram no Mashiach verdadeiro, e a maioria não. Então, individualmente, essa é a diferença. Individualmente, a nação de Israel, cada pessoa da nação tem que se converter a Jesus Cristo. Tem que reconhecer que Ele é o Messias que está em Salmo 22, Salmo 2, Isaías 52, 10 em diante, 53, e aí vai. Então, se um judeu que acha que Jesus era fake, que Jesus era um falso Messias, e agora vai receber o Messias verdadeiro, eles inverteram a coisa. O Senhor Jesus falou: Eu vim
vós não me recebestes. Alguém virá no seu Seu próprio próprio. nome, no seu próprio, e vocês vão receber. Então, eu creio que se você é judeu e me ouve, estude Isaías 53, 52, 10 em diante. Estude Salmo 22, Salmo 2. E aí tem várias e várias passagens que falam a respeito de Cristo, a respeito da vinda do Messias, ok? O próprio Daniel deixou bem claro que quando o Senhor Jesus morreu, está escrito lá que o Jesus Eles não leem. morreria e Esses completou versículos eles não leem. 69 semanas. São 70 semanas. Ficou faltando uma. Aí, como eles rejeitaram, o Senhor agora está tratando conosco, não é? Surge a igreja. A hora que a igreja for arrebatada, a Graça mencionou, né? Lá em Atos 2, versículo 1 em diante, começa a haver uma manifestação sobrenatural e o pessoal começa a falar em línguas, as pessoas começam a ouvir na sua própria língua, né? E perguntam, mas como isso é possível? Eles são galileus, eles são ignorantes, são pescadores, como é que eles falam na minha língua, né? E aí Pedro aproveita e prega a palavra. Atos 3. E aí eles acabam se convertendo. E aí tem o início da igreja, eles são batizados, aí tem o início da igreja. Bem, o que acontece é que hoje nós estamos na iminência de sermos arrebatados. Quando isso acontecer, Deus volta a tratar com o povo de Israel 7 anos, a última semana de Daniel. Entra lá no playlist, lá no meu canal, Raul Nogueira Canal, e entra lá e verifica, acompanha, põe lá escatologia de Daniel. E você vai entender perfeitamente isso que eu estou falando, está escrito lá. Não estamos inventando nada. E esse período de 7 anos é um período que Deus vai dar continuidade à disciplina de Israel, do povo, até que os remanescentes, no final da grande tribulação, vão se converter, vão clamar bendito aquele que vem em nome do Senhor e vão ver aqueles que eles transpassaram. Bem, a grande questão é: Israel foi rejeitado? Não. E nós vamos estudar isso agora, tá bem? Abre então comigo, Então, eu queria Romanos capítulo 11, versículo 11, oi? só queria dizer, a igreja iniciou lá mesmo. Só que eles rejeitaram Cristo, Sim, porque eles são unitaristas, eles creem no Deus o Pai. Eles não creem no Espírito Santo, eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que ele pode ser um profeta, um homem qualquer, não Deus. Então, eles rejeitaram. Então, a igreja hoje está nas mãos, vamos dizer assim, dos gentios, né? Então, inclusive lá em Efésios fala que ele iria colocar um povo nos filmes. em ciúmes, Nós vamos, né? Então, nós isso é vamos ver isso agora. ótimo. Então, assim, mas o que está ocorrendo? Que eles falam que a igreja é o Israel de Deus. Não é, porque se você não tiver Cristo, você não é filho de Deus. Você não vai fazer parte da igreja, né? Pode ser judeu, pode ser o gentil, né? Então a igreja é composta de salvos, pessoas que um dia recebeu Jesus Cristo no seu coração. Aí você se Que torna vem das filho de nações ou de Deus. Israel, não? Vem das nações ou de Israel. Então a Uhum. igreja é composta, tá? Então ela não é, porque o povo judeu, eles não acreditam em Jesus, não acreditam no Espírito Santo. Entendeu? Então, não pode ser. A igreja não é o Israel de Deus. Uhum. Bom, nós vamos ver isso agora. Capítulo 11, versículo 11. Olha que coisa tremenda. Paulo vai escrevendo e mostrando para nós a incoerência quando alguém diz que Israel foi rejeitado. Nós já vimos desde o início que já não. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está se perguntando sobre a nação de Israel.
De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Veio para que era seus, e os seus não Não receberam. receberam. Mas a todos quantos Quantos o o receberam? receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Ou seja, os gentios que não sabiam nada a respeito do Deus de Israel, eles agora estão sendo salvos. E também alguns de Israel, hoje, acabam sendo desafiados e lendo a palavra, o Velho Testamento, e acabam se convertendo, né? Então ele fala, olha só, o que que ele diz aqui? Veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Uma vez eu entrei, eu acho que eu já falei numa live, uma vez eu entrei num consultório de um judeu. Minha esposa foi fazer um exame lá sobre de coração. Ele estava até de kippah. Começamos a conversar, brinquei, salão, tal, começamos a conversar. Lá pelas tantas, eu percebi que ele não sabia muita coisa, já devia ter uns 60 anos. Eu disse, Abrão, o que que era Abrão? Qual a raça de Abrão? Ele virou e falou assim, Abrão? Abrão era judeu. Eu falei, bom, então ele era pai dele mesmo, não é? Abrão era caldeu, era Da gentio, terra de Ur. da terra de Ur. E ele foi chamado por Deus e através de Abraão, Isaac, Jacó, e daí as 12 tribos de Israel. Jacó tem o nome mudado. Então, e- eu coloquei ele em ciúmes, porque eu sabia mais do que ele, que tem a kippah, deve praticar uma série de tradições, mas não sabia nada. Então ele fala, eu vou ler novamente, né? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, que levou eles à Redundou. disciplina, né? Redundou em riqueza para o mundo, para as nações, Amém. e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Uau! Aqui ele está dando a entender que Israel voltará à sua plenitude. Amém. Olha agora, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Nós somos crentes. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Esse versículo 14 é muito interessante, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os de meu povo e salvar alguns deles. Opa, aqui tem algumas coisas importantíssimas, né? Incitar a emulação, despertar ciúmes, Ciúmes. inveja, ou seja, é como se Paulo tivesse assim, eu gostaria de estimular o desejo desse povo descendente de Abraão para imitar a fé dos gentios. Agora tem um detalhe. Aquelas pessoas que creem na eleição encontram um probleminha aqui, não é? Como é que Paulo pode escrever algo assim? Para ver se de algum modo, ou seja, eu vou citar, né, despertar nesse pessoal Ciúmes. ciúmes, para ver se de algum modo eles sejam levados, né, a seguir o exemplo dos gentios em termos de fé, esse do povo, né? E salvar alguns deles. Como salvar algum deles? Ué, se eles já são já escolhidos antes da fundação do mundo para isso, já são eleitos, como que Paulo está dizendo, olha, eu gostaria que esse pessoal acordasse? Não pode, eles não podem, eles estão mortos, eles foram destinados para o inferno. Será? Não, não é o que nós entendemos aqui, não. Então, só para antes que a Graça comente, vou citar e presta atenção. Versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar, ok? Motivar a emulação, aos ciúmes, não é? Para que
esse povo possa sentir o desejo de seguir o exemplo de fé dos gentios, não é? Então ele fala, emulação, os do meu povo, e salvar alguns deles. Como, Paulo? Você não sabe que são eleitos? Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? O Senhor está realmente trabalhando no povo de Israel e vai terminar esse trabalho no período da grande tribulação. E o que ele está falando é o seguinte: olha, nesse período que o povo de Israel está sob disciplina, Deus abriu algo novo chamado igreja, chamando os gentios que nem o conheciam, não sabiam nada dele, não é? Alguns do passado sabiam. Jó, por exemplo, não era descendente de Abraão e temia Deus, assim outros, né? Mas nós estamos nos referindo ao mundo inteiro hoje. A maioria não sabia nada e continuam muitos nem sabendo, né? Mas ele fala que, devido à rejeição, Deus então espalha os seus discípulos para pregarem às nações e começam a se converter. Comenta alguma coisa, Graça? Gostaria de falar? Foi interessante, assim, estava lembrando agora, né, que Pedro estava lá na beirada da praia, né, aquele lugar, Uhum. e Deus mandou eh, que fosse aquelas pessoas buscar Pedro, pregar um gentil, imagina. Pedro, ele era um judeu bem ortodoxo, né, ele era bem... E ele foi, né, pregar a salvação a um gentil italiano lá. E ele obedeceu, porque ali era o começo da igreja, né? Então, hoje, os judeus é que precisam ouvir a salvação, Uhum. né? Então, É coisa interessante que você comentou e eu queria reforçar. Pedro, que era judeu, judeu, mas não sabia nada, era um pescador inculto, como a gente encontra em Atos 4. Ele foi para pregar para a elite dos judeus que conheciam, era gente formada no Sinédrio e tudo, né? E Paulo, que era do Sinédrio, foi aos e que gentios. poderia pregar e fazer, sei lá o quê, né? Um estrondo dentro do povo de Israel, foi chamado para pregar aos gentios. Ou seja, o Senhor inverteu. Inverteu. No começo, Pedro começa a pregar, e como você mencionou, lembrou bem, ele vai à casa de Cornélio, né? Mas ele precisou tomar uma pegada de Deus, porque É, ele não queria se misturar misturar. com gentio de jeito Sim. nenhum, né? É. E aí Deus, ele está lá orando, né, no eirado, em Eram cima, né? os incircuncisos, né? Então ele estava orando e Deus baixa como se fosse um lençol, Sim, com tudo teve quanto era aquela visão. bicho proibido de comer. E o Senhor fala para ele, mata e come. Ele falou, De não, Senhor, na jeito minha nenhum. boca não entra. Eu acho que ele deve ter pensado assim, não, acho que Deus está me testando para ver se eu continuo firme, né? E foi preciso 3 vezes. Aí Cornélio, que tinha recebido a manifestação de um anjo, Sim, enviou gente dele para chamar Pedro. Pedro. E Pedro, de repente, ele chega lá, o Espírito fala para ele, ó, essa turminha que eu mandei aí, que são gentios, eu que mandei, viu? Então faça favor e vai com eles. E ele foi, e ele entra dentro da casa desses caras. Porque acho que Pedro ele precisaria ter essa experiência, porque lá ele viu a manifestação de Deus, Sim, né? Começou na casa dele, né? sim. Então ele teve aquela visão na casa dele, não, onde Na ele estava casa hospedado. de um outro Simão, né? Simão, onde O ele estava curtidor lá. hospedado, é. E ele obedeceu e foi. E chegou Uhum. lá, ele viu, né, que Deus tinha se manifestado também Aos aos gentios. gentios, né? E Então, começou é, é interessante, porque muito depois bem. ele é chamado no capítulo 11, né? Em Aham. Atos 11. E o pessoal, mas como que você fez isso? Como é que você entrou? Aí ele explica e conta, É, fala, olha, eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que que nós quando nós. cremos, né? É, Então eles glorificaram a Deus e tal, mas olha só,
Isso foi uma experiência muito pontual de Pedro, mas Muito Deus o leva para para ficar em Israel para pregando Israel, para gentil, para judeu. judeu. E o nosso amigão Paulo, Paulo tchum, aos gentios, vai para os gentios e é, faz o estrago até hoje, e nós estamos aqui por causa por disso, né? causa dele. É, Então, no versículo 16 diz assim: E se forem santas as primícias da massa, está se referindo ao povo de Israel, né? A raiz de Abraão lá. Mas se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, ele está dizendo assim: olha, aquilo que ele, Deus, plantou através de Abraão, tudo que veio é raiz separada, santa, não é? Então, todo judeu, sem exceção, como nação, faz parte dessa nação santa, sim, né? Dessa nação separada, né? Então ele fala: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, pessoas que não creram no Messias, não se converteram, foram retirados, né? sim. E tu, sendo oliveira brava, quem são oliveira bravas? Eu, Nós, vocês, que é os gentil, né? gentios. Foste enxertado em meio deles, ou seja, você que não tinha nada a ver com Abraão, com descendência, com Deus, isso é nada. E de repente você ouve a palavra, se converte, você é enxertado nessa oliveira santa, né? Então, olha só, ele diz assim: e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, o Espírito Santo. Não te glories contra os ramos, ou seja, eu tenho ouvido muitas vezes pessoas da igreja rejeitando Israel. E o Senhor falou que você tem que orar por Orar. Israel e amar o povo de Israel. Não as coisas erradas que eles fazem, mas orar, interceder, para que eles possam conhecer o Messias verdadeiro, né? E não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas essa raiz a ti. Ou seja, você só está aí, você é só um servo de Deus, porque você está em Cristo, porque Exatamente. você está na oliveira verdadeira. Sim, Né? Então, não vem virar a cara para o povo de Israel. Ah, mas eles fazem tanta coisa errada. Faz mesmo, e você não, né? Nós todos somos errados. Nós somos pecadores. Só que o povo de Israel é a nação que foi separada por Deus para fazer o que realmente nós deveríamos estar fazendo e não fizemos. Eles deveriam estar pregando o Evangelho e não pregaram. Mas hoje nós estamos fazendo isso. E alguns estão se convertendo, graças ao Senhor, né? amém. Mas o fato deles serem judeus e terem rejeitado o Senhor não significa que eles foram lançados fora. Não. Eles continuam sendo nação do Senhor e preservados. Então, o que que diz aqui? Versículo 19: Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Você tem que pensar nisso. Sim, Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, ou seja, porque não creram que Jesus era o Messias. Tanto é que eu estava vendo uns 4 rabinos recentes dizendo que, ah, não, Jesus Cristo é fake. Jesus Cristo é o falso Messias. E isso. nós agora estamos esperando o Esperando. Messias verdadeiro. Eles inverteram a situação. Eles vão receber o O Messias anticristo. falso, não É, é? Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ele está dizendo: olha, não é porque você agora é igreja, é salvo, que agora você vai virar a cara para Israel. Não faça isso, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, Deus disciplinou o povo de Israel, a nação, também não te poupará. Ou seja, não brinca, não. Você é crente, é salvo, certeza de salvação, isso não muda, sim, mas Deus disciplina se você estiver em pecado. Deus põe a mão sobre você. Não são poucos os que são fracos, doentes, e os que são chamados dormem, morrem, ok? Então, cuidado. Se você está em pecado, se arrepende e volta, não é?
Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? É, mas é justo. Para com os que caíram, e severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. E o corte aqui, como nós já vimos, não é corte no sentido de ser rejeitado, é podado. Aquele que é labrador sabe que ele tem que podar para que nasça um ramo mais forte, ok? Aqui não tem o sentido de cortar para não nascer mais nada, tá? Aqui é poda. Então ele fala, eles também, se não permanecerem na incredulidade, nação, a nação, individualmente eles têm que se converter ao povo de Israel, ao Messias de Israel. Serão enxertados, olha só, vou ler de novo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, se não, aqueles que, dentre a nação, ah, não continuarem incrédulos e passarem a crer que Jesus é o Messias verdadeiro, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Como é Amém. que pode alguém falar É, que nós somos Israel de Deus? Será que essa turma que são pastores, gente graúda aí, que prega até em televisão? Será que eles não leem a Bíblia? Raul, é uma coisa muito interessante eles falarem isso, né? De que a igreja é o Israel de Deus, porque assim, eles não creram, né? Foi pregado o evangelho, eles rejeitaram. Veio para o que era seus, é seus, né? E aqui em Mateus 23, esse é o próprio Jesus falando, porque assim, Jesus ele fazia as curas, só que as pessoas não se convertiam, porque eles tinham medo. Porque se eles se convertessem, eles não tinham emprego. A família, muitos até matavam, Uhum. que era uma traição. Eles não tinham amigos mais, eles não podiam ir na sinagoga. Pode ver aquele aleijado que estava lá no tanque lá de Siloé. Jesus perguntou: Você quer ser curado? Ele falou: mas não tem. Ele não sabia que Jesus poderia curá-lo. Mas quando eu tento sair do lugar, porque tinha problema, né? Podia andar. Outro entra na minha frente e é curado. E eu não, mas eu estou te perguntando, você quer ser curado? Aí ele falou, sim, quero. Aí Jesus falou, levanta e anda. Ele levantou, pegou o colchão dele e foi E embora. sumiu. Sumiu. Ele não voltou, ele não adorou a Deus. Ele não, ele sumiu na multidão. Aí perguntaram, ué, você está carregando o colchão dia de sábado? Mas aquele homem lá que me curou mandou eu fazer isso e eu fiz. Mas hoje é sábado, como é que você pode fazer isso, né? Quer dizer, Uhum. um homem há 30 anos, aleijado, Quer dizer, o cara, em vez deles né? olharem o milagre, né? É, É algo que aconteceu de tão poderoso, o cara está olhando é, as tradições, né? tradições. Então, aí quando Jesus viu ele na sinagoga no sábado, aí Jesus falou, olha que você não peque mais, porque senão vai acontecer com você coisa pior. Ele ficou na moita. Ele ficou, entendeu? Então, assim, aqueles 10 também que Jesus curou, né? Um deles era samaritano, só o Um era samaritano volta. samaritano. Ué, cadê os outros? Porque Que- eles eram judeus. Eles iam ser expulsos da sinagoga, eles não iam ter mais amigos. Quer dizer, Nossa, quem se aproximasse de Jesus naquela época era, a tradição era nossa, muito mais importante muito do que forte. aquilo que Jesus estava fazendo como Deus, né? Então, olha o que ele fala aqui em Mateus 23. Ele fala assim, então, falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés assentaram os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares, né? O primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens.
Vós, porém, não sereis chamados mestres. Por quê? Um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Assim por diante. Aí no 14 ele fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo muito severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso é Jesus falando. É, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido ao Judaísmo. judaísmo. E uma vez feito, o tornais filho duas vezes do inferno, né? Ai de vós. Então, depois, se vocês tiverem um tempinho, estude o que que Jesus está falando. Não é nem os apóstolos, é Jesus. É. Porque eles rejeitaram a salvação. A luz veio, brilhou no meio deles, mas eles adoraram as trevas, né? E aqui o versículo 24, ele volta a colocar tudo que ele falou antes. Ele está fechando aqui dizendo: Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira Bravo. brava, ou seja, se você que era gentil, você foi cortado para ser enxertado na oliveira verdadeira, né? E contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Os judeus. Onde está a rejeição de Israel? Querido, você, pastor, que repete muitas vezes como um papagaio, porque a tua denominação fala isso, por favor, reveja o que a palavra de Deus nos ensina aqui no capítulo 11. Reveja. Não importa, por isso que eu não sou apegado a uma denominação. O que eu vou falar pode escandalizar algumas pessoas, mas eu vou falar assim mesmo. Eu sou alguém que sou membro de igreja batista, e batista regular. Mas, acima da minha denominação, eu sou servo de Deus. Se a minha denominação começasse a se desviar da palavra, eu simplesmente saio dela. Eu não estou com compromisso com coisa humana. Não, eu tenho compromisso é com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Enquanto a denominação batista regular for firme na palavra, pregar e expor aquilo que a palavra de Deus diz, eu estou caminhando nessa denominação. Se um dia, como infelizmente aconteceram com muitos, houver algo diferente disso, começar a ver algo que foge dos princípios bíblicos. A denominação começar a se abaixar o padrão e se envolver com coisas do mundo para agradar os membros, estou fora, ok? Então, isso que eu falo, eu não prego denominação, eu prego Jesus Cristo e estou em uma denominação séria que prega a palavra. Mas o meu vínculo com ela é enquanto ela estiver firme na palavra. Se desviar, se começasse a mudar o mundo, como muitos infelizmente fizeram, eu saio fora. Entenderam? Eu quero aproveitar e falar, antes da gente terminar, que você que está aqui assistindo agora, lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e aliás eu esqueci, se você assistir qualquer, vamos dizer assim, qualquer tema nosso, e ao mesmo tempo você de alguma maneira ah, perceber que está tendo algum tipo de problema, ou seja, eu não entendi bem essa passagem, e quiser entrar em contato conosco, por favor. E a mesma coisa, você vai estar assistindo uma live minha na quarta ou na sexta, entre em contato comigo.
E se você tem chamada missionária ou conhece alguém, entra em contato comigo. Como? 11 999 11 5272. Eu vou repetir. 11 999 11 5272. Só que não me ligue, porque se você não tiver cadastrado, eu não vou atender, porque a gente recebe tanta bobagem. Então, você escreva: olha, eu sou fulano, assisti suas lives, ou entrei no teu canal, ou tenho chamada missionária. Aí eu vou te cadastrar e vamos conversar, tá bem? Então, eu queria fazer um desafio para você agora. Se você que vai assistir no nosso canal, isso que eu acabei de falar, o meu desafio para você que já é crente, compartilhe, mas compartilhe mesmo. Muitos e muitos, mas muitos, pessoas que vivem na igreja 10, 15, 20 anos, não sabem disso que eu acabei de falar. Não sabe. Então você é responsável. Você não sabia? Agora você sabe. Sim. Você é responsável para divulgar a verdade. E se você que está me ouvindo, e você não é judeu, ou se for judeu também, não importa, e ainda não está enxertado na oliveira verdadeira, se você nunca nasceu de novo em Jesus Cristo, eu quero te dar uma oportunidade. Eu vou orar por você agora. Se você realmente entendeu a mensagem, entendeu que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, então você pode. Você pode tomar a decisão agora, bem? E eu vou orar por você. Senhor Deus, Pai, eu coloco agora qualquer pessoa que foi tocada pela tua palavra, para que essa pessoa possa, Senhor, estar realmente tomando uma decisão, se arrependendo de todos os seus pecados e convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador. Ministra nessa vida, Senhor, que teu Espírito cure as feridas, coloque o mundo interior dessa pessoa em ordem. Visita, Senhor, abraça. Que essa pessoa hoje possa ter um encontro com Cristo, nascendo de novo, sendo realmente colocado na oliveira verdadeira. E que tu possas operar de maneira sobrenatural, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você não conhece Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Entendi que eu sou pecador. Estou longe, longe do Senhor. E se eu morro nesse estado, estaria no inferno. Mas, Senhor, entendi também que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. O único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então, hoje, eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E convido o Senhor Jesus para entrar na minha vida hoje. Jesus, eu clamo, tem misericórdia de mim. Entra na minha vida. Seja o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora, segundo a tua palavra me promete, eu fui feito filho de Deus. Me tornei santuário do teu Espírito. Todos os meus pecados passados, o que eu estou fazendo, eu vou fazer até o último dia da minha vida, sumiram, foram limpos, porque Ele perdoou todos os meus pecados. Me deu pelo menos um dom e me deu a vida eterna. Obrigado, Senhor. Faz de mim um instrumento teu para levar a tua palavra. E é em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Querido, eu não sei exatamente se você tomou ou não tomou decisão. E se já é cristão, por favor, leve essa mensagem a outras pessoas, porque o mundo precisa saber a verdade. Amém? O que você gostaria de falar, encerrando, dona Graça? Eu creio que assim, esgotou, né? Porque
É uma coisa que me veio, né? Que todos nós somos missionários, né? Sim, Que nem você fala. Você acha que você colocando a mão no bolso e enviando um missionário, você está dizimado, né? Porque você não precisa isentado de qualquer coisa. isentado de qualquer responsabilidade, né? Porque assim, se você não estiver usando os seus dons em ministério, você está em franca desobediência, né? Então assim, você está gastando a sua vida aqui, né? Porque você não é dessa terra, você vai ficar aqui um tempo. Todos nós vamos partir Uhum. para a vida eterna ou para a morte eterna. Porque o inferno não foi feito para o homem. Jesus morreu por todos. Ele não quer que nenhum se perca. O inferno foi feito para quem? Satanás e os seus anjos. Hum? Porque eles tiveram a oportunidade, eles viviam na presença de Deus e eles rejeitaram. Então foi feito para eles. Então, se você for para o inferno porque você escolheu, porque Jesus morreu por todos. Então, não fique gastando a sua vida nisso aqui, porque isso aqui é fumaça. Porque tudo que existe sobre a Terra, ele é Perecer. efêmero, ele vai Uhum. perecer. Sim. Tudo. Ontem mesmo, fiquei tão triste, um passarinho, eu ponho comidinha lá para os passarinhos, um passarinho morto. Eu fiquei triste, falei, poxa, mas ele, né, ele estava doentinho, então ele morreu, porque então está ele descansando, né? Agora ele está descansando. Mas você vê, um animalzinho, né? A gente tem pena, imagina uma alma que Deus, a Bíblia fala que uma alma para Deus é mais do que o mundo inteiro, porque Ele sabe o que você vai passar por toda a eternidade, porque você é eterno. Nós somos eternos, nós temos a alma e o espírito, esse não morre. O que vai ficar aqui vai ser esse corpo terreno, mas você é eterno. Onde você vai passar a eternidade? Com Deus ou Longe dele. longe dele? Você ora, encerrando? Ah, Senhor, como é maravilhoso, Deus, nós podemos falar do que é eterno, falar das coisas preciosas, tesouros inesgastáveis que o Senhor preparou para nós. Imagina, Deus, nós amamos tantas coisas terrenas, Senhor. Até aquele passarinho ontem. Ele é tão lindo, ele canta, ele é maravilhoso, mas ele pereceu. E todos nós vamos perecer, como as árvores, os céus, as estrelas. Mesmo o sol vai escurecer, a lua. Então, Deus, que pessoas hoje que têm orado aceitando Jesus por toda a eternidade, Senhor, possa ter essa vida, Senhor, com o Senhor, te conhecendo, Pai, cada vez mais, tendo experiência com o Senhor, te amando cada vez mais, Senhor, não as coisas que há no mundo, mas as coisas eternas, Pai. Que mais e mais pessoas se dobrem diante de um Deus todo-poderoso. Não há Deus semelhante ao Senhor. E que todos, Pai, possam ter o privilégio de viver eternamente com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão maravilhoso, Pai. É tão pouquinho, mas é grande na tua presença, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, a viúva, o órfão, os teus servos espalhados pelo mundo inteiro e o alimento para aquelas pessoas que tanto necessitam deles, Pai. Faz isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Obrigado, Graça. Amém. Queridos, mais um podcast que finalizamos. Estaremos de volta, se for essa a vontade do Senhor, se não houver arrebatamento, ou o Senhor não me levar. Estaremos na quarta-feira que vem, de novo, ministrando. Mas você pode estar comigo ao vivo, na quarta-feira e na sexta, à noite, 18h30, onde você pode participar e conversar e fazer as suas perguntas, tá bem? Nós gostaríamos que você estivesse realmente compartilhando isso com outras pessoas. Compartilhe o nosso canal, ok? Coloque o seu joinha, comente, né?
Porque aí o Google vai entender que o que falamos é relevante e ele vai replicar e vai passar isso para muita gente, tá bem? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.